L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Bora lá, galera. Voltando aí às atividades. Estourando o áudio do rolê, estourando o áudio do seu fone de ouvido. Para acabar com o juízo. A galera tá ensandecida aqui ao redor. Pois é, voltamos. Melhor da Covid. Me pegou, mas não me pegou tanto, assim. Me pegou... Quinta-feira eu tava mal, né? Quinta-feira eu tava bem groguinho já. Eu tinha falado que era Covid? Falei que era Covid, sim. Agora já é quinta-feira de novo, apesar de que é de tarde, não é o horário costumeiro com que eu gravo essa história, mas estamos aí, 3h50, vamos gravar. Sem mais delongas, né, uma voz um pouco mais ainda rouca, né, mas um pouco mais acordada é possível, e uma estamina um pouco mais possível aqui também. Saindo daqui eu vou tentar pular corda, né, depois de uma semana e meia sem pular corda, vamos tentar pular corda aí. Falei, o sonho é virar o Rock Balboa. Então, se agora são, no meu celular, 3h55, vamos até 4h15. Um papo aí, né? De Deleuze e Guattari, de Anti-Ed, que alegria, que beleza, que sucesso. Vamos ver o que vai aparecer aí. Então, a gente tá... Parece um motor. Uma aguinha singela aqui. 2.6.5 vai... Como é que é ponto em alemão? Doin, sechs, doin, fünf, doin. O desejo ignora a lei, a falta e o significante. Então, depois de fazer um breve resumão, né, das 3 sínteses do inconsciente, no parágrafo passado, eu dizia que essa polêmica, né, o desejo ignora a lei, a falta e o significante. Então, vamos ver qual é a treta que eles estão querendo arrumar aqui. Os 3 erros sobre o desejo denominam-se a falta, a lei e o significante. É um só e mesmo erro, idealismo que forma uma concepção piedosa do inconsciente. Nossa, vocês são muito doidões mesmo, são impiedosos. E de nada adianta interpretar estas noções nos termos de uma combinatória que faz da falta um lugar vazio e não mais uma privação, que faz da lei uma regra de jogo e não mais uma ordem, que faz do significante um distribuidor e não mais um sentido. Nada disso adianta, porque isso não as impede de trazer consigo seu cortejo teológico, a insuficiência de ser, a culpabilidade e a significação. Nossa Senhora! Assim, me lê um período chato aí, difícil de comentar do Anti-Ed. Aí toma. É esse. Vamos lá. Então, a falta, a lei e o significante são termos, né? O que eles usam aqui, né? Noções, né? Essas noções que, de alguma forma, permeiam a psicanálise, a falta, a lei e o significante, especialmente uma psicanálise lacaniana, que é um diálogo aberto com o lacanismo. E eles estão falando, olha, não adianta tentar salvar essa história, né? Que eles vão falar depois que é o papo de padre. A psicanálise continua com o papo de padre, né? A psicanálise, professor e padre, policial são funções bem parecidas, né? E ele tenta salvar, eles tentam dizer quando tentam salvar essas noções, né? Que é vê-las pelos termos seguintes. Nada adianta interpretar essas noções nos termos de um combinatório que faz da falta um lugar vazio e não mais uma privação. Então, pensar a falta como esse lugar vazio que permite a possibilidade. É porque falta que coisas têm que ser inventadas, têm que ser preenchidas. Então, eles falam, nada disso. Não adianta não me engana com isso não. Não vem dizer que a falta não é uma certa privação. E tá tudo bem, eu acho que eles até concordam, assim, né? É que não adianta, tipo assim, você pode até dizer que a falta é um lugar vazio e não uma privação. Que faz da lei uma regra do jogo e não mais uma ordem. Então a lei não é que necessariamente a lei é uma ordem, é algo que tem que se obedecer, mas é uma regra do jogo, é condição de possibilidade
para a linguagem se instaurar, para o inconsciente o desejo serem produzidos, né, circularem. Eles falam, não, isso aí não mudou muito de pau para cavaco. E por fim, que faz do significante um distribuidor e não mais o sentido. Então a questão não é essa é a desculpa, né? Ah, não, o significante não é um sentido dado, né? Ele é um distribuidor. Ele é um distribuidor simbólico, né, de alguma forma. Acho que é isso, seria isso? Distribuidor. Porque isso é muito doido na psicanálise, bem interessante. Um significante sempre remete a outro significante para outro significante. Então não é, numa teoria saussuriana, né, do Ferdinand de Saussure, do linguista francês, de onde o Lacan vai se basear, não é o mesmo campo da linguística do Saussure, que vai pensar que um significante está para um significado. Não, um significante, ou seja, tipo assim, uma palavra está para uma coisa, né, numa possibilidade bem chucra, né, do Saussure. O significante é aquilo que dá um certo sentido para a coisa, né, que dá uma certa representação, representa a coisa. Não, para o Lacan não. Um significante sempre representa outro significante. É sempre dentro de uma malha simbólica, né, que se instaura a ordem dos significantes, instaura essa lei do significante. A gente não tem acesso às coisas. Quando você está falando de uma coisa, você tem um biscoito aqui na minha frente. Na verdade, eu nunca cheguei no pacote de biscoito, nunca acessei a porra do biscoito. É sempre uma ordem desse atravessamento simbólico que alguém me contou. Isso é um biscoito. E eu tenho contato com esse significante de biscoito e faço um significante para esse significante que alguém me contou. É sempre esse jogo de palavreamento, né? É sempre esse jogo significante. Então não se diz que... E também, por exemplo, quando eu demando, né? Quando eu começo a ser humano e demando para as pessoas, eu não estou demandando para as pessoas, eu estou demandando para um certo significante, para o discurso dessas pessoas, para o campo discursivo, né? O meu campo discursivo enuncia para o campo discursivo do outro, é assim que ele existe. Então, de alguma maneira, a gente está aí flutuando, literalmente, a gente flutuando nas palavras, flutuando no simbólico, flutuando, o desejo está flutuando nessa falta, nessa lei, e nesse significante. E aí é isso, talvez isso que seja o significante que distribui, né? Distribui esses valores, distribui esses sentidos, né? Distribui metáfora e distribui metonímia, né? Valores, sentido de alguma forma, mas deixa para outro lado. Distribuidor e não mais um sentido. Nada disso adianta, porque isso não os impede. Então, mesmo se você muda os termos para uma coisa mais aprazível, nada impede. Não os impede de trazer consigo seu cortejo teológico, né? Teológico não é teleológico. Isso é cortejo teológico. Vamos ver o significado de teológico aqui, né? Então, tá ligado? É hora de ver significados. Teológico. Relativo à teologia, ao teólogo. Porra, muito bom. Teologia. Significado. Ciência é o estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza e seus atributos, suas relações com o homem e com o universo, conjunto de princípios de uma religião, doutrina. Então tem esse duplo aspecto, né? Quando eles falam que a psicanálise se usa de noções, por mais que tente corrigir os termos teológicas, tem essa dupla sacanagem. É uma religiosidade, no sentido de aproximação com um deusinho, né? Um deusinho Zé Ruela, um monoteísta, e também uma coisa meio de seita, né? Meio de religião, meio de doutrina, né? Então é o cortejo ideológico que é acompanhado pela combinatória aí da falta da lei e do significante. Seu cortejo teológico, doutrinário e ideológico na história, né? Porque o importante é para acabar com o juízo de Deus, né? Então eles estão aqui gastando nesse esforço. A insuficiência do ser. Então é isso, a falta vai trazer a insuficiência do ser. Você não tem plenitude ontológica, meu amigo, não teremos, nunca teremos. A culpabilidade, uma interiorização da responsabilidade e da culpa, uma intencionalidade em cada um de nós, na nossa intimidade, vinda pela lei, pela ordem. Tu fizeste porque tu quiseste. O policial e o juiz perguntam por que fizeste isso. Você tem que arrumar uma desculpa. Pensa rápido. Por que você fez isso? Tem que pensar rápido. Isso é culpa. Culpa é se fechar nesse esforço de se explicar, né? Isso é culpa. De alguma forma é isso mesmo. E a significação. Ou seja, querer dizer algo. O que você quer dizer com isso, né? O que tal coisa quer dizer? No fim das contas, são as modas de esse cortejo teológico.
é o jeito de ser rastreado, capturado. Don't get down. Don't get captured. Essa é a história dos caras. Bom, sigamos aqui. A interpretação estrutural, né, e aí quando estamos falando de estrutura, estamos falando de Lacan, recusa toda crença, eleva-se acima das imagens, retém do pai e da mãe somente funções, define a proibição e a transgressão como operações de estrutura. Define a proibição e a transgressão como operações de estrutura. Mas que água levará esses conceitos da religiosidade que constitui seu plano de fundo, seus trasmundos. Nota do tradutor, o termo trasmundos traslada aqui arrière-monde. Esses versos de mundo, né? Esses atrás de mundo. Arrière é marcha arrière, né? Marcher arrière é marchar para trás, né? Por isso que tem a marcha ré. É uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa, as expressões mais bonitas da língua portuguesa é a marcha ré. Marcher arrière. Né? Marcher é andar para trás. Então, a interpretação estrutural recusa toda crença, né? Não estamos falando de crença, não é crença no pai, na mãe, na imagem deles, não. Eleva-se acima das imagens, né? Não precisa de pai e de mãe, mas retém do pai e da mãe somente as funções, é algo mais abstrato, mais estrutural. Define, portanto, a proibição do pecado original e a transgressão é o cometimento do pecado, comer a maçã, não pode. Como operações de estrutura. As operações de estrutura proibir e transgredir, né? Mas que água levará esses conceitos da religiosidade que constitui seu plano de fundo, seu trasmundo, seu verso de mundo, né? É muito doido, né? Que isso aqui está muito ligado. Ele tem um estudo muito bonito, né, do Foucault, sobre a subjetivação, né, os modos de subjetivação cristãos, que está no livro do Governo dos Vivos e no 4º volume, né, recentemente lançado, do História da Sexualidade, que é As Confissões da Carne, Les Aveux de Chèvre, um negócio assim, um nome bonito em francês, que a gente vai vendo, né, que a nossa subjetivação ela é extremamente cristã, assim, nosso modo de pensar, de existir, essa vigilância constante em si mesmo, né, esse reconhecimento constante das faltas e a possibilidade de residir dentro de nós o capeta, o daimon, Satan, Lúcifer, e podemos nos enganar, nos iludir, não enganar, mas estarmos iludidos sobre nós mesmos, e por isso precisamos estar recorrentemente, infinitamente, numa certa jornada de olhar para dentro de si espiritual. Isso aí, gente, e falar de si o tempo todo, isso aí é cristianismo puro. E aí a confusão da psicanálise, seja ela freudiana, seja lacaniana, é demorar-se pouco no caráter histórico da formação da subjetivação. Freud vai no caráter pré-histórico, né? Ele vai inventar uma puta de uma pré-história louca aí, totem tabu das vidas, para dizer da condição da psique humana, da subjetividade. O Lacan vai numa certa estruturalismo, uma certa repetição estrutural por meio da linguagem, né, junto com o Lelele, lá, o Levi-Strauss, né? Enfim, mas não pensam muito a história, né, cara? Como que, gente, a subjetividade é máquina, né? É um negócio que muda, as regras do jogo, muda o conjunto. E o cristianismo mudou bastante. Na verdade, o que o Freud e Lacan, de uma maneira muito bonita, estão tentando fazer é nos livrar do cristianismo. Só que com recursos cristãos. Que doideira, hein? Nada com os cristãos, tem até amixãos. Mas é muito doido, né? E aí talvez, por eles terem lido um pouquinho mais, né, o Deleuze e Guattari, o Anticristo, ou pelo menos terem lido assumidamente, do Sr. Nietzsche, eles podem fazer, como eles colocaram lá em cima, assim, um inconsciente menos piedoso, uma concepção menos piedosa, menos cristã do inconsciente. Doideira, ó quem vem aqui na frente, hein? Tem um Nietzsche aqui na frente. Não tinha lido isso antes, né? Seguindo então. Eu vou pegar fogo hoje no podcast. Você tá ouvindo isso, essas orelhas estão em chamas. É pagão, é pecaminoso, é gnóstico, é nietzschiano, é anticristônico, é tudo doido isso aqui. Como descrença, vai seguindo. Minha voz tá indo embora, é o capeta aí. Me impedindo de fazer esse podcast. Eu tô particularmente feliz hoje.
Como descrença, o conhecimento científico é verdadeiramente o último refúgio da crença. Caraca, que parágrafo mais doido. Não sei porque que eu tenho tanta aversão a esse capítulo. Esse capítulo é bem bom, só que ele é muito confuso mesmo. Né? Então, que bom. Como descrença, o conhecimento científico é verdadeiramente o último refúgio da crença. E como diz Nietzsche, houve apenas uma psicologia, a do padre. Caraca, não, desculpa aí, velho, mas eu dei a pala aqui antes desse período, tá ligado? Então vamos lá, vamos por parte. Como descrença, o conhecimento científico é verdadeiramente o último refúgio da crença. O Nietzsche tem uma crítica muito grande, assim, se você for ler o Genealogia da Moral, o final dele é ele dizendo assim, como o poder pastoral, como a coisa do sacerdote, a coisa da culpa, a coisa da responsabilidade, essa existência de rebanho, que todo mundo tem que se rebaixar uma certa igualdade, e para isso a gente precisa se sentir culpado, né? Precisa ter uma interioridade onde reside a culpa. Esse poder sacerdotal, esse ressentimento, essa vontade, esse espírito de vingança, segundo Nietzsche. Por que de espírito de vingança? Porque o sacerdote, em algum ponto, ele começa a querer se vingar da vida. Ele fala, essa vida não é boa. Essa vida como a gente a vive, esse corpo que a gente possui e reside, não presta. A gente precisa ver um além-mundo, né? Então não é trás-mundo, é um além-mundo, um paraíso, um paradise. Então nessa vida você vai espiar, você vai reconhecer suas faltas, você vai, né, habitar sua interioridade, vai renunciar aos prazeres mundanos para você ter um lugar legal. Não cair no inferno, né? E ter um lugarzinho bacana no pós-vida. E para isso, meu amigo, você vai ter que cavucar dentro de você mesmo e se responsabilizar por tudo que acontecer. Por que você fez isso? Você já examinou todos os seus pecados. E aí o Nietzsche, numa sacada muito inteligente, vai falar como a modernidade, ou o período contemporâneo ele mesmo, aquele século XIX bonito, estava contaminado de cristianismo, estava contaminado dos valores cristãos, estava contaminado de ressentimento e espírito de vingança. Mas como assim contaminado? Não só a religião, mas a religião tem 5, se eu conseguir lembrar os 5 vai ser muito bom. Mas a religião, a filosofia, a arte, a ciência e, se eu não me engano, a política. Tudo estava cheio de espírito de vingança, de não querer esse mundo, querer outro mundo, um mundo igualitário, aprazível, bonito, belo, tranquilo, né? Coisa calma. Isso é vontade de padre para Nietzsche. Isso é promessa de padre. E aí, tipo assim, a ciência, aparentemente, né, aquela que quebra os dogmas, aquela que é cheia de descrença, que questiona, a gente vai falar, gente, vocês vão cair no niilismo da porra. Vocês vão cair num puta vontade de padreco, assim. Ou buscando a verdade absoluta que a ciência exata, supostamente exata, conseguiria nos achar, ou reconhecendo a falhabilidade da ciência e chegando num certo falta de sentido da própria existência, a ciência que não confia no sentido, na direção da própria vida. Então, como descrença, parabéns, ciência, você está sendo muito crente, você está sendo muito otário. Então, tipo assim, voltando isso tudo, como descrença, conhecimento científico é verdadeiramente o último refúgio da crença, como diz Nietzsche, houve apenas uma psicologia. Então, todo conhecimento acerca da alma, do homem, do ser humano, é uma psicologia do padre. Então, inclusive a psicanálise. Quando a psicanálise faz psicologia do homem, é uma psicanálise de padre, é uma psicologia de padre, é aquela que vê na interioridade, na individualidade, à espera de uma certa salvação. Salvação por meio do reconhecimento do pecado que ela mesma criou. Édipo vira a doença e a cura. Não tem um negócio meio bíblico que fala eu sou a doença e eu sou a cura? Ou isso é Stallone Cobra, que também é um cara muito religioso. Assim. Eu sou a doença e eu sou a cura. Isso é alguma coisa? Eu sei que Stallone... então, aqui 10 falas de filme, eu achei que é do Stallone. Você é a doença, eu sou a cura, né? Isso é do Stallone Cobra, o filmão aí do Sylvester Stallone. Mas enfim, devo estar confundindo com alguma coisa. Mas o Édipo é ao mesmo tempo, né? Doença e cura. Parabéns. A estrutura e a palavra, a linguagem, né? No lacanismo é ao mesmo tempo, né? A gente é doença de palavra e se cura por essa via da palavra, assim, né? Vai saber. Assim que se reintroduz a falta no desejo, eu não vou dar conta de ler esse parágrafo hoje, é impressionante. Eu tô eufórico. Eu vou ter fôlego. Assim que se reintroduz a falta no desejo, toda produção desejante é esmagada, é reduzida a ser tão somente produção de fantasma.
Mas o signo não produz fantasmas. Ele é produção de real e posição de desejo na realidade. Então vamos de novo aqui. E também aqui é um parágrafo bem denso, assim, né? Assim que se reintroduz a falta no desejo, se a gente coloca que o desejo se move pela dimensão da falta, toda produção desejante é esmagada, é reduzida a ser tão somente produção de fantasmas. Ou seja, se você coloca que o desejo é faltante de princípio, que precisa ser encoberto por fantasias psíquicas, por fantasmas psíquicos, né, da primeira amamentação, dos prazeres e tal, é como se o desejo não produzisse mais no real, mas só pudesse produzir essas camadas de entendimento da realidade, camadas fantasmáticas, compreensões, perspectivas idealistas e ilusórias, né, alucinatórias, delirantes no mau sentido assim, da própria realidade. Que esse é o esmagamento que eles falam. Mas o signo não produz fantasmas. E é importante colocar essa diferença para Deleuze e Guattari, que muitas vezes vão usar signo no lugar de significante. Signo como essa partícula expressiva do real, né? Com uma multiplicidade de significados e de atravessamentos. E de possibilidade de interpretação também. Algo que funciona de alguma forma, né? Mas o signo não produz fantasmas. Ele é produção de real e posição de desejo na realidade. Então o signo não tem nada a ver com representar. O signo já é produzir realidade. Emitir signos, captar signos, afetar-se com eles, já é produção de realidade. Não tem nada a ver com um anteparo que a gente lida com a realidade. Ó, a senhora tá bolada aqui com essa história. Mandou olhar Pedro aí. Eu acho que Pedro também é personagem bíblico. Vamos lá, vou conseguir terminar. Então, primeiro, né, assim que se reintroduz a falta no desejo, essa que é a treta que acontece. O desejo, a produção desejante esmagada vira representação e apenas produção de fantasma. Aí eles continuam. Assim que se volta a soldar o desejo à lei, então primeiro foi a falta, a lei, nada é acrescentado ao dizer que não há desejo sem lei, ao lembrar que se trata de algo conhecido há muito tempo. Pois isso, com efeito, apenas recomeça a eterna operação da eterna repressão que fecha sobre o inconsciente o círculo da proibição e da transgressão, missa branca e missa negra. Mas o signo desejo nunca é um signo da lei, e sim um signo de potência. E quem ousaria chamar de lei esse fato de que o desejo põe e desenvolve sua potência e de que, onde quer que se encontre, ele faz correr fluxo e cortar substâncias. Parênteses, aspas, evito falar em leis químicas, a palavra tem um ressaibo moral. Fecha aspas, fecha parênteses, interrogação. Pô, essa citação é boa, hein? De quem será que falou isso? Evito falar em leis químicas, a palavra tem um ressaibo moral, muito bom. E aí fecha uma pergunta, né? E aí ele segue. Desde que façamos o desejo despender do significante, que é o terceiro aspecto que eles estão trabalhando, sujeitamos o desejo ao julgo de um despotismo que tem por efeito a castração. Aí onde se reconhece o traço do próprio significante. Mas o signo desejo nunca é significante, encontrando-se isso sim nos 1001 cortes fluxos produtivos que não se deixam significar do traço unário da castração. Sempre um ponto signo de várias dimensões, a plurivocidade como base de uma semiologia pontual. Rapaz, é o seguinte. Olha que legal, o próximo é Você Já Nasceu Hamlet, eles começam, dizem que inconsciente é negro. E tem uma galera que fala que inconsciente não tem cor, né? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um combinado com vocês. Eu vou voltar nesses... Cadê meu lápis? Tem um lápis aqui, no meio disso tudo tem um lápis. Eu vou voltar nesse mesmo parágrafo na semana que vem e a gente vai de um por um, né? Assim que se reintroduz essa questão da falta, a questão da lei, a questão do significante, qual é a oposição que eles estão fazendo, porque senão vai ficar muita coisa para hoje, não estou nem com paciência nem com voz para fazer isso. Me diverti bastante, achei o lápis. Foi um encontro capitoso e gostoso. Olha aqui. A gente leu meio parágrafo, nem meio parágrafo a gente leu, mas parabéns pra gente. Espero que vocês tenham se divertido, eu me diverti bastante, mas como eu gostei e quero prestar mais atenção nisso aqui, que eu mesmo acabei de ler e não consegui prestar atenção, semana que vem a gente volta desse ponto. Um forte abraço, tenham uma ótima semana, cuidem-se, por favor, cuidem-se com relação ao Covid e demais coisas. E vamos que vamos. Qualquer coisa, se você quiser participar desse programa ou mesmo conversar, tomar uma cerveja, manda uma ideia. Que a gente arranja isso, eu juro que eu já vou estar ainda melhor e sem estar contagioso de Covid.
Valeu, um forte abraço.